Como que eu sei quanto de BF eu tenho? Quanto de percentual de gordura eu estou? Muita gente quer saber esse valor e hoje eu vou explicar para vocês em alguns minutos quais são todos os métodos que a gente pode estar utilizando até chegar neste valor, quais são os mais acurados, quais são os mais recomendados. Primeiramente, a gente deve esclarecer uma coisa, pessoal. A gente está falando aqui de avaliação da composição corporal, ou seja, do que compõe o nosso corpo. Para vocês começarem a entender tudo agora que a gente vai falar, imaginem só o seguinte, vamos dividir nosso corpo em dois compartimentos, bem básicos mesmo, que são gordura e massa livre de gordura. A massa livre de gordura é tudo aquilo que não é gordura. Então a gente está falando aqui de musculatura esquelética, de musculatura cardíaca, de musculatura lisa das suas vísceras, do seu estômago, do seu intestino. A gente fala aqui de osso, de líquidos, gases que, por exemplo, ficam dentro do seu intestino, acabam colaborando para sua massa corporal juntamente com alguns gases do próprio pulmão, que ficam retidos ali na região do pulmão. Então a gente sabe que tem muitos compartimentos ali no nosso corpo. Tá, mas espera aí, eu quero saber meu BF, eu quero saber quanto tenho de percentual de gordura. Vamos lá. Eu queria muito mostrar todos os métodos possíveis aqui que eu conheço para vocês, mas infelizmente é impossível, porque esse vídeo ia ficar muito comprido, muito chato, muito maçante, muito... enfim. Então vamos falar aqui dos principais. Basicamente a gente tem três divisões aqui: os métodos diretos, os métodos indiretos e os métodos duplamente indiretos. E eu já vou dar uma notícia bem ruim para vocês. Infelizmente, a gente não consegue fazer os métodos diretos, porque esse método direto a gente saberia, é o único método que a gente saberia exatamente a quantidade em gramas de gordura corporal que você tem, a percentual certinho de gordura corporal que você tem. Seria perfeito. É o único método que a gente não estima nada e que a gente sabe exatamente aquilo. O problema é que você tem que morrer para ter esse método, porque é a dissecação. Vocês vão ver que todos os nossos cálculos, todas as nossas contas vão ser estimativas. Nunca vai ser perfeito, não importa que método seja, a gente pode até chegar muito próximo do valor real, mas a gente vai estar bem distante do que realmente é verdade. Então, esquecendo esses métodos diretos aqui que a gente acabou de falar, vamos falar um pouquinho sobre os métodos indiretos, portanto. Todos eles, eu já adianto para vocês, que vai considerar um fator específico, que é a densidade corporal. Para vocês que lembram das suas aulinhas de ensino fundamental, que vocês falaram, isso aí não vai servir para nada, uma bosta de uma aula. A densidade é definida como massa em gramas dividida pelo volume em centímetros cúbicos. Quanto aquilo tem de massa e ocupa um determinado volume. Então logo, se a gente souber desse valor especificamente, a gente tem noção de quanto esse indivíduo tem de gordura. Porque quanto mais gordura esse cara tiver, menor vai ser a sua densidade. Ele vai ocupar um maior volume em relação à sua massa corporal. E quanto mais músculos esse indivíduo tiver, quanto mais massa livre de gordura esse indivíduo tiver, mais denso ele vai ser, porque ele vai ter um determinado volume menor em relação à sua massa corporal. Então, sabendo disso, a gente divide em métodos duplamente indiretos e métodos indiretos. Por que chama dessa forma, duplamente indiretos? A gente acabou de falar de densidade aqui, não é mesmo? Nos métodos indiretos, a gente vai indiretamente estimar quanto de gordura corporal esse rapazinho aqui vai ter. Então a gente vai, através de algum método, determinar quanto esse cara tem de densidade. Através desse valor a gente joga numa equação e faz uma estimativa de quanto isso representaria em gordura corporal. E com isso a gente tem um valor de massa livre de gordura e de gordura corporal. Isso é muito legal. E sabendo quanto de peso médio o indivíduo tem, por exemplo, de tudo aquilo que não é músculo esquelético, a gente pode até mesmo mensurar quanto de musculatura esquelética esse rapaz, esse cara que está sendo avaliado, vai ter. Em contraponto, os métodos duplamente indiretos, eles não são capazes de se calcular a densidade, então eles têm uma estimativa também da densidade. Chama-se duplamente indireto porque ele vai estimar tanto a gordura corporal, como também o valor da densidade corporal. Então, qual método é o melhor, ou o mais preciso possível? Já adianto para vocês que os métodos indiretos são os mais precisos, por isso que são chamados assim de padrão ouro, porque eles vão fazer um cálculo da densidade, e isso nos aproxima muito mais do valor real. Mas a gente não deve desconsiderar os métodos duplamente indiretos, porque eles são embasados, todas as equações, tudo aquilo que eles fazem são embasados para chegar o mais próximo possível dos métodos indiretos. Beleza? E quais são, portanto, os métodos indiretos? A gente vai comentar um pouquinho agora, basicamente, aqueles que são mais famosos, que são descritos na literatura científica. Bom, falando em métodos indiretos, a gente tem muita forma de avaliar.
tá? A gente tem a plestimografia, tem a tomografia, tem o DEXA, tem a ressonância, o ultrassom, tem a pesagem hidrostática, mas a gente vai apenas detalhar alguns desses métodos aqui, que seria impossível, uma aula muito chata, muito maçante, de 2, 3 horas aqui falando todos os métodos indiretos, beleza? Então vamos falar aqui dos principais, e o primeiro deles é a pesagem hidrostática. Então, basicamente, na pesagem hidrostática, ela leva em conta o princípio de Arquimedes. Arquimedes era um cara muito legal, muito inteligente também, e o rei dependia dele para tomar algumas decisões importantes que envolvessem algum tipo de inteligência. Até que um dia o rei colocou ele em xeque-mate, falou o seguinte: ó, tem um cara aqui querendo me vender uma coroa, ele falou que essa coroa é de ouro real mesmo, mas eu duvido que essa coroa seja de ouro real. Então você faz o seguinte, Arquimedes, você vai descobrir se isso realmente é de ouro e se vira, meu amigo, vai, dá os seus pulos aí e depois você me fala se é realmente real ou não, e se não for eu corto sua cabeça fora. Não, brincadeira. Aí o que o cara fez? Ele tava lá no seu banho relaxante, pensando sobre a vida, e teve um insight. Calma aí, cara, eu tô numa banheira. Se eu tô numa banheira, quando eu deito, desloca um pouquinho de água pra fora. Isso tem muito a ver com o meu volume, não é mesmo? E tem a ver com a minha massa também. Então ele teve um insight, uma luz na sua cabeça. Ele pensou o seguinte: ora, se eu pegar um ouro normal, um ouro que eu conheço, que eu sei que é ouro, que eu sei que realmente aquilo vai ser um ouro, eu pesar em uma certa quantidade de água que eu sei quanto que é uma quantidade conhecida de água, o que vai deslocar de água para fora, eu vou ter um número aí. E aí que foi o princípio de Arquimedes. A gente começou a falar de densidade neste ponto, que é a relação da massa sobre o volume. E nisso Arquimedes, através disso, pesou uma quantidade de ouro conhecida, aquilo deslocou para fora e ele calculou um número, que seria a densidade do ouro. E aí ele pegou a coroa, que seria a coroa do rei, pesou novamente e comparou se a densidade daquela coroa batia com a densidade do ouro, e descobriu se realmente aquela coroa era feita de ouro. E esse princípio, pessoal, a gente usa até hoje em muitas aplicações, que é o princípio de Arquimedes. Portanto, a pesagem hidrostática é exatamente o que Arquimedes fez. O indivíduo vai numa banheira de quase 4.000 litros, ele vai sentado numa cadeira especial, e esse sujeito aí, ele é submerso na água. Afundam ele, ele tem que soltar todo o ar naquele exato momento. Isso é feito de 7 a 10 vezes, e com isso é registrado o peso subaquático dele, o peso antes dele estar sendo submerso também, e com isso tira-se o valor mais consistente e mais elevado. Com isso a gente sabe a densidade desse cara. O problema da pesagem é, se o indivíduo tiver fobia com água, já era, né? Se ele tiver asma também é ruim. Se a pessoa tiver obesidade mórbida é muito ruim também, porque ela vai ter muito pouca densidade e é capaz dela flutuar e ter dificuldades em afundar na água. E também a gente não sabe direito quanto de ar residual vai ficar nesse pulmão. Apesar de ser pouquinho, apesar de às vezes ser questão de algumas gramas, 100 gramas, 200 gramas ou ml, né, para quem prefira, ainda assim pode ser uma medida incerta. Bom, sabendo, portanto, então da densidade dessa pessoa após a pesagem, a gente tem basicamente duas equações, duas contas muito conhecidas de Siri e colaboradores em 1961, não é a Siri do iPhone, é um outro autor, e de Brocek e colaboradores em 1963. Com essas contas a gente consegue saber a porcentagem de gordura corporal que o indivíduo vai ter. E é assim que é feito um desses métodos, que é a pesagem hidrostática. É um método que infelizmente não é acessível a todos, está presente em muitas pesquisas, em alguns atletas também, mas é extremamente complicado de fazer e envolve um alto custo, envolve um preparo muito forte também. A gente também tem, além disso, o BOD-POD. Então o BOD-POD, ou plestimografia, é feita com a lei de Boyle. Então, lembrando sempre, a gente vai calcular a densidade aqui. Pessoal, essa cápsula do tempo é que vai fazer a medição da gordura corporal da pessoa. Olha que bacana. Bom, de acordo com a lei de Boyle, a pressão e o volume de um determinado gás confinado são inversamente proporcionais se a temperatura permanecer constante. Então esse aparelho ele tem que estar num lugar apropriado, com uma temperatura apropriada, com uma pressão conhecida, e aí sim vai saber o quanto de volume aquela pessoa vai ocupar. Volume 1 menos volume 2. E a gente sabe que com o volume e com a massa a gente calcula a densidade. E daí a gente faz a conta da densidade, aplica as mesmas formulinhas também. Muitos aparelhos já fazem isso, já tem equação intrínseca neles, eles já dão um valor final com relatório também de percentual de gordura. Mas infelizmente esse aparelho também é muito caro, também é bem complicado de ter acesso. Algumas universidades só
que tem em talvez algumas clínicas que eu desconheço. Além disso, tem o tão famoso DEXA. O DEXA, também chamado de absortometria radiológica de raio-x de dupla energia, é um aparelho que, através da emissão de alguns feixes de luz, de alguns fótons, consegue determinar qual a quantidade de tecido magro e tecido gordo, discriminando esses tecidos, e de tecido ósseo também. O DEXA foi projetado primeiramente para se avaliar a quantidade de mineral óssea. Ele, diferente de todos esses métodos que a gente citou, é um exame de imagem. Então, se emite, um feixe de luz é emitido, a gente sabe que determinados elementos de alguns tecidos corporais acabam reagindo de forma diferente, refletindo de forma diferente esses feixes de luz, e aí com isso ele consegue discriminar o que seria uma massa óssea de massa mineral óssea. Depois, pelo segundo feixe de luz, ele consegue discriminar aquilo que seria massa livre de gordura e de gordura corporal também. Ele tem um alto grau de precisão, mas é um exame também que é muito caro, tem apenas em algumas clínicas e é um aparelho extremamente caro também. Não é viável. E diferente dos outros, ele acaba mostrando a distribuição do tecido adiposo no corpo. Tá? O indivíduo, conforme ele vai tendo acesso ao computador, os resultados da imagem que vai sendo mostrada, ele vai desenhando. Tá? Aquilo não é automático, não vem a imagem certinha para você. O indivíduo vai discriminando ali no programa, tem que ser uma pessoa treinada no DEXA para fazer esse exame da maneira correta, beleza? Mas ainda assim ele é um padrão ouro. Então, fora esses ainda, existem outros exames, a ressonância magnética, a tomografia. Muitos desses exames, eles têm um risco de radiação, então não pode estar fazendo sempre eles, é uma limitação importante que a gente deve citar aqui também. A gente não vai detalhar muito. O que a gente vai falar aqui são dos exames mais comuns que a gente encontra nas academias e nas clínicas também de nutrição de alguns médicos, que são os métodos duplamente indiretos. E dentre esses métodos duplamente indiretos, a gente destaca aqui a bioimpedância. Basicamente, a bioimpedância é uma técnica que produz informações sobre a impedância que o corpo oferece mediante uma condução de uma corrente elétrica. Então, se passa uma corrente elétrica não perceptível pelo corpo e a gente sabe que determinados tecidos eles reagem ou resistem a essa corrente elétrica. Se o tecido for magro, se o tecido for massa livre de gordura, ele vai ter mais hidratação, então ele vai ter um pouco mais de eletrólitos, ele vai tender a reagir mais. Tá? Porque vai ter mais eletrólitos, mais minerais, mais íons, ele vai tender a reagir mais. Os tecidos gordos, os tecidos que são compostos por maior parte dele de gordura, que por exemplo é o tecido adiposo, seja ele visceral ou seja ele periférico, vai ter maior resistência. Vou fazer um vídeo somente falando da bioimpedância aqui, por isso que eu não vou detalhar muito aqui sobre a bioimpedância, sobre o método. Existem vários aparelhos de bioimpedância, isso é muito bom pontuar. Vou falar também sobre esse vídeo, sobre qual aparelho seria o mais adequado. Eu trabalho em consultório com um tipo de aparelho. A gente sabe que uma boa ferramenta e um bom preparo para o exame é fundamental para os resultados serem bastante precisos. Então, muita gente fala que o exame de bioimpedância às vezes não é tão fiel assim, mas depende, tá, pessoal? Existem aparelhos de R$300, de R$500 e aparelhos de R$10 mil, de 15, de 20, até de R$50 mil a gente encontra aparelhos de bioimpedância. E precisa ser feito todo um preparo, porque o nível de hidratação do indivíduo vai influenciar diretamente nos resultados finais. Além disso, existem várias equações, vários modelos ajustados para determinadas impedâncias, para determinado tipo de público. Se o cara for um atleta, já muda, tem que mudar isso no programa, porque o nível de hidratação pode ser diferente. Então o nível de atividade física implica, o sexo implica, a etnia implica, o estado nutricional da pessoa também implica. Por isso, deve-se tomar um cuidado especial aqui, porque existem várias equações. Infelizmente, aparelhos mais baratos, você não escolhe as equações que você vai utilizar para a realização do teste, por isso que eles podem ser muitas vezes imprecisos em populações específicas. Bacana? Essa é a bioimpedância. E aí eu vou trazer um método que eu garanto que você talvez não tenha conhecido ainda, que é a interactância de raios infravermelhos. Existem alguns aparelhos com emissão de raios infravermelhos, esses raios não fazem mal à saúde de certa forma. Existe uma diferença de absorção nesses raios em vários tecidos do seu corpo. Então, sabendo que a absorção desses raios são diferentes, estima-se a quantidade de gordura e de falta de água das diferentes regiões do corpo. É como se fosse um adipômetro ali, porém a gente faz a extrapolação desses resultados. E a estimativa é feita de acordo com a composição da região onde a medida é realizada, tá? Geralmente realizada no braço.
E aí a gente tem a tão famosa, talvez um dos mais utilizados métodos, que é a adipometria, que é a utilização do adipômetro, do plicômetro, como vocês queiram chamar. Esse método faz uma suposição de que a gordura periférica, a gordura na região do corpo que está na periferia, que não é visceral, que é uma gordura subcutânea, compõe 1/3 ou metade de toda a gordura corporal total. Ele leva em conta isso quando é jogado na equação. Por isso que ele tira então medidas de várias dobras cutâneas. O custo é muito mais baixo do que esses aparelhos que a gente acabou citando. Um plicômetro bom, ele tá na faixa de no máximo R$1.200, R$1.500. O problema é que existem várias limitações neste método aqui. Ele é um dos métodos mais baratos que consegue avaliar as regiões corporais. Eu acho muito válido isso juntamente com a bioimpedância para atletas de fisiculturismo, mas uma das limitações é que o avaliador ele tem que estar preparado, tem que estar treinado a utilizar esse aparelho, porque cada avaliador utiliza de uma forma diferente. A pessoa que estiver fazendo acompanhamento vai ter que passar pelo mesmo avaliador. Não tem essa de cada vez um avaliador estar avaliando a gordura corporal. Isso vai dar um resultado muito impreciso, porque cada um é treinado de uma forma, tem uma determinada experiência. Então, o avaliador influencia no resultado, na precisão do teste. O tipo de equipamento também. Existem plicômetros e plicômetros, existem aparelhos muito baratos e, obviamente, que a gente desconfia da confiabilidade desses aparelhos aí. E existem também diferentes equações. Então você pode pegar 3 dobras, 4 dobras, 7 dobras. Na minha opinião, Jackson e Pollock, que é a equação que pega 7 dobras, é uma das melhores, que você consegue ter uma visão geral do corpo da pessoa, da distribuição da gordura corporal em vários sítios. Se a pessoa tiver obesidade, grau 3, se tiver muita gordura na região de algumas regiões, é mais difícil pegar, a confiabilidade do teste cai muito também. Tomem cuidado com isso. E a gente sabe que as equações variam também. Eu falei da equação de Jackson e Pollock de 7 dobras, mas ela não se encaixa para determinadas populações. Ela varia de acordo com a população que você está trabalhando também. E através desse método, dessa equação, chega-se a um valor de densidade que é estimada com base nos padrões ouro, e depois de obter o valor da densidade, você decide em qual fórmula para chegar à gordura corporal você vai estar utilizando. Então esses foram alguns dos métodos. Para vocês terem uma noção que não devemos confiar exatamente como se fosse uma matemática nos valores certinhos em gramas de gordura corporal que a pessoa tem, em quilos de massa muscular, de massa livre de gordura. O ideal, que eu sempre recomendo é: realize sempre os testes, seja em adipômetro, seja em bioimpedância, sempre no mesmo horário, seguindo o mesmo procedimento, com o mesmo profissional, da mesma forma, porque daí o acompanhamento vai ser mais preciso e você vai ter uma noção melhor de como está sendo a sua evolução. Mensurar a gordura corporal, o percentual de gordura, o seu body fat, não é tão simples assim. Não é tão exato e a gente tem que levar em consideração esses aspectos. Mas uma notícia boa para vocês: mesmo assim, a gente sabe que, apesar de todas essas limitações, se isso for feito da maneira correta, vai chegar a um resultado sim preciso, um resultado que a gente consegue mensurar e chegar em valores muito aproximados do que seria realmente real. Se você gostou desse modelo de vídeo, deixa aqui então o seu gostei, o seu compartilhar. Pessoal, isso ajuda muito o canal mesmo. E se você sentir no seu coração que você deve ajudar esse canal a crescer, esse canal continuar produzindo conteúdo sobre nutrição, a gente vai deixar também um canal na descrição para você poder ser um apoiador nosso, para você estar sempre aparecendo aqui nos vídeos, nos comentários e mostrando que você está apoiando essa iniciativa e podendo dar até sugestões de temas novos para a gente estar sempre falando aqui. Muito obrigado e até a próxima!